Meninas, sejam bem-vindas, todo mundo. Nosso encontro de quinta-feira, de quarta-feira. E hoje a gente está com uma participação super especial da Gabi. A Gabi é nutricionista materno-infantil, eu vou deixar ela se apresentar, mas eu confio muito no trabalho dela, né? A gente se conhece aí já tem um tempo, mais de um ano aí que a gente se conhece, e a Gabi me ajuda muito. Eu falo assim, muitas mães eu encaminho para ela. Às vezes a Gabi tem alguma paciente que está com dificuldade, a Gabi também troca ideia comigo para a gente tentar realmente sempre em prol mesmo do mesmo, né, objetivo, né, de melhorar a assistência, a saúde, as informações que chegam para vocês. E uma dúvida muito, muito comum, nossa, tanto na gestação quanto no pós-parto, é em relação da alimentação, né? Os alimentos na gestação, nesse pós-parto, principalmente por causa da amamentação. A Gabi tem uma coisa muito rica para falar para vocês também, não sei se vai dar tempo aí, mas depois talvez eu vou compartilhar com vocês também sobre o parto. Então, é muita informação que ela tem para passar para vocês. Aproveitem ao máximo, porque vocês estão em ótimas mãos. Eu acho que, assim, os profissionais que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão ver que são pessoas realmente muito qualificadas e que vão compartilhar muita coisa com vocês. E agradeço a Gabi por ter aceito esse convite de estar aqui hoje para dar essa aula para vocês. O espaço é todo seu, Gabi. Obrigada, Cecília. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, prazer, viu, meninas que estão aqui também. É uma honra para mim vir aqui falar sobre esse tema que eu amo, sou suspeita, né? Para vocês. É, Vamos lá, então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar aqui a apresentação. Meninas, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, durante a apresentação, vocês podem me interromper, abrir o microfone ou escrever no chat também, que aí eu vou olhando, tá bom? Eu não estou conseguindo, Cecília. Eu acho que você precisa habilitar para eu compartilhar. Você está mutada. Olha aí, acho que agora vai dar. Eu Agora vai. deu, né? Deu. Beleza. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Bora falar, então, né, sobre esse papel da nutrição aí no cenário da gestação, né? Como a Cecília falou, meu nome é Gabriele Navarro, eu sou nutricionista materno-infantil, então eu trabalho com as mamães, né, desde antes da gestação mesmo, desde o processo de preparação do organismo para gestar, né? Durante toda a gestação também a gente faz esse acompanhamento, no pós-parto também, na fase da amamentação, né? Introdução alimentar, alimentação na infância toda até a pré-adolescência, tá? É a faixa de público aí que eu trabalho. Então, vou começar falando um pouquinho, né? Vamos pegar aqui essa faixa que vocês estão passando agora, que é o período da gestação e também um pouquinho do pós-parto, tá bom? Bom, é muito importante, né, que a gente comece falando sobre os primeiros 1.000 dias de vida do bebê, né? Acho que a Cecília já até comentou um pouco com vocês sobre esse tema. É um tema muito importante, muito recorrente na nossa prática e essencial que vocês saibam e que vocês tenham realmente esse conhecimento da importância da alimentação nesse período. Então, os primeiros 1.000 dias, né, eles são compostos aqui pelos 270 dias da gestação, os 365 do primeiro ano e 365 do segundo ano de vida do bebê. E por que existe, né, essa nomenclatura e por que a gente precisa saber da importância e como agir nesse intervalo de período, né? O que acontece? Durante esses primeiros 1.000 dias aqui de vida do bebê, é quando a gente está formando, não só formando e criando, né, a vida desse bebê, mas também a gente está formando como ele será na vida adulta, né? Então, tudo que acontece nesse cenário, desde a gestação até os 2 anos de vida, influenciam em como esse adulto será, né, realmente durante toda a vida dele, ser humano. Durante a gestação, a nossa alimentação, né, nesse período, ela influencia em como esse bebê vai ser formado, obviamente, tudo, na verdade, nossos hábitos de vida, né, a nossa saúde como um contexto geral, a nossa saúde pré-gestação também, né, de antes,
influencia. Nesse período também nós conseguimos silenciar e ativar alguns genes no bebê, tá? Então, essa fase a gente chama de, que é uma fase que a gente consegue fazer uma programação metabólica em como esse bebê será, esse ser humano será na vida adulta, como eu falei, né? Vocês sabem, por exemplo, vamos supor que algumas de vocês têm histórico aí na família de diabetes, por exemplo. Ah, minha avó teve diabetes, minha mãe teve diabetes, todos os meus tios tiveram diabetes, às vezes tataravós, enfim, né? Bisavós, todo mundo teve diabetes na família. Se falar, eu já estou, né, fadada ali, já elas realmente têm um fundo genético, né, que a gente acaba carregando os genes dos nossos pais, porém, a gente já sabe também hoje que nesse período de 1000 dias, a gente consegue silenciar e ativar alguns genes. Então, a gente consegue silenciar, por exemplo, alguns genes que a gente não quer que apresentem naquela criança, por exemplo, algum gene que desencadeia alguma doença na vida adulta, a gente consegue, e a gente consegue estabelecer e criar aí funções no organismo e uma programação realmente do metabolismo para que ela funcione, que esse metabolismo funcione de uma forma bem saudável, que a criança cresça e se desenvolva da melhor forma possível. Então a gente consegue, em resumo, a gente consegue atuar literalmente na formação em como esse bebê vai ser, tá? Não quer dizer que a gente pegou ali 50% do pai, 50% da mãe, e a criança vai ser daquele jeito, vai pegar, né, metade de um, metade de outro, e o que ela tiver de sentença ali, de herança, tanto de doença como de saúde, será dela. Não. O que acontece entre esses 1000 dias também influenciam diretamente em como esse ser humano será, tá? Tanto é que tem existem vários casos, né? De pessoas que têm muitos históricos na família e não desenvolvem, e de pessoas que desenvolvem até mesmo sem ter o histórico na família. Isso é influência realmente do processo dos 1000 dias e do ambiente, né? Que esse ser humano viveu, a infância, a vida adulta como um todo, os hábitos de vida, alimentação, sedentarismo, enfim, tudo isso obviamente influencia no processo aí, né, de como será esse adulto durante a sua vida toda, tá? Importante a gente falar muito sobre esse período também com relação à formação de paladar desse bebê, tá? O que acontece? Hoje em dia a gente já sabe que a partir da 16ª semana de gestação, o paladar do bebê ele já começa a ser formado, tá? Então, nós sabemos, né, que enquanto o bebezinho está aí na sua barriga, ele engole, né, o líquido amniótico durante todo esse processo. Então, o líquido amniótico, ele circula ali no organismo do bebê, né? Ele deglute, ele urina ali dentro também, e aí isso faz com que esse líquido amniótico realmente circule ali no organismo dele. Cada vez que ele engole aquele líquido amniótico, o que você, mamãe grávida, consome, muda o gosto, o cheiro e a cor um pouco ali do líquido amniótico, tá? Então, como muda realmente, e a criança engole esse líquido, o que você come já está contribuindo para essa formação de paladar do bebê, né? Então, eu sei que aqui tem mamães de várias idades gestacionais diferentes, mas eu sei que vocês estão caminhando aí mais pro final, né? Segunda metade da gestação. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Por quê? Cada corpo é único, né? Cada mulher é única, mas às vezes a gente pensa assim, né? Tô grávida, posso me dar ao luxo aí de comer o que eu quiser e tal, e aí a gente come, né? Tô com uma vontade muito louca de comer doce, e aí a gente come muito doce, não é que não possa, né? É claro que tudo tem relação com a quantidade também, e com a frequência, né? Mas quando a gente consome um alimento muito, muito, muito na gestação, já é muito comprovado isso, que a criança tem também as preferências alimentares mais voltadas para esse tipo de alimento, já que a mãe comeu muito lá na gestação ou durante a amamentação, enfim. Então, a gente está formando o paladar desse bebê, tá? O paladar, então, ele começa a ser formado a partir da 16ª semana de gestação, que a criança vai deglutindo, vai engolindo ali o líquido amniótico. Ele continua sendo formado durante a fase da amamentação, por quê?
enquanto você está amamentando, né? O que você come também muda o gosto e o cheiro do leite materno, e aí também, obviamente, estamos em contato ali, né, com a língua, com o paladar do bebê, estamos formando esse paladar. Introdução alimentar, até os 2 anos de vida, esse paladar ele fica sendo formado, tá? Então, caracteriza aqui mais uma vez o nosso período de 1.000 dias, né? Então, eu falo com as mamães que eu acompanho que até os 2 anos de vida é um período é uma janela de oportunidade. Então, eu falo que é o período assim que a gente tem para agir mesmo. Se você quer, né, que seu filho realmente tenha uma boa saúde, como que ele vai ser daqui para frente, né, durante a vida toda dele, a gente precisa atuar nesses primeiros 1.000 dias, tá? Oferecer uma boa alimentação, desde a introdução alimentar até o 2º ano de vida, a gente precisa intensificar ali o nosso cuidado nesse intervalo de tempo para que porque ali a gente está construindo um hábito, tá? Alimentar da criança. É comprovado também que o que a criança come até 2 anos de vida, a chance, o que ela aceita bem, né? Come com prazer, a chance dela continuar aceitando e com aquela alimentação boa até a vida adulta é muito maior do que se a gente apresenta para ela pela primeira vez algum alimento depois dos 2 anos, tá bom? A chance dela tolerar, dela aceitar, dela gostar é muito menor, tá certo? Bom, então a importância, né, de uma boa alimentação na gestação. Já falamos sobre esse processo de programação metabólica e tudo. Nós precisamos cuidar do que nós, mulheres também, nós mamães, né, mulheres grávidas, comemos. Por quê? Além da programação metabólica do bebê, né? Por conta da gente mesma, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter uma alimentação bastante variada. Por quê? Mais uma vez, né? Falei que às vezes a gente fica a gente se permite, né, comer um pouco mais ali na gestação, porque a gente sabe que vai ganhar peso de qualquer jeito, porque o bebê está precisando, porque a fome é muito alta também, né? Então, não, obviamente a gente vai comer mais do que comeria não estando grávida, né? Porém, a qualidade dessa alimentação influencia diretamente no seu funcionamento do organismo e também, claro, em como esse bebê será nutrido, né? Vocês já ouviram aquela frase, né? Aquele ditado que a gente é o que a gente come, né? Você é o que você come. E ele é verdade. Não só o que você come, né? Claro, mas também os seus hábitos de vida, o que você ingere, né? No sentido de álcool, fumo, tabaco, também hábitos de vida, se você é sedentário, se você é ativo, então todos os seus hábitos de vida também influenciam em quem você é, mas sim, você é o que você come, né? Então a nossa estrutura corporal, a nossa alimentação está diretamente ligada e nós somos o que nós comemos. Então, se nós somos o que nós comemos, o seu bebê será o que você está comendo nesse período da gestação também. Então, daí a importância de uma alimentação muito caprichada mesmo na gestação, tá? Então, óbvio, como eu falei, a gente tem uma necessidade sim de comer mais, a fome é muito grande, mas a qualidade dessa alimentação é fundamental que a gente acompanhe, que a gente tome cuidado mesmo, porque se a gente foca só em peso, eu sei que, né, eu sei, principalmente as mulheres que têm uma questão já com peso, né, desde antes da gestação, ou já vinha num processo de tentar perder peso, ou já estava acima do peso, enfim, eu sei que a gente fica muito preocupada com essa questão realmente de quanto vai ganhar, né? Eu quero ganhar pouco peso, vou tentar ganhar um mínimo, tarará. Como regra geral, né, a gente foca muito no peso, enquanto a gente vai ganhar, mas é muito importante qual a qualidade, né, desse peso, assim, que você está ganhando, digamos assim, se você tem uma alimentação baseada em farináceos, em carboidratos simples, em industrializados, em açúcar, ou se você tem uma alimentação baseada em melhores alimentos, já vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente, e ainda assim, desses melhores alimentos, você come muito mais porque você está gestante, a sua necessidade realmente está aumentada. Então, a gente precisa pensar em como a gente faz, na qualidade realmente da nossa alimentação. É importante que nós tenhamos uma alimentação muito variada na gestação, igual eu falei. Assim como a gente está formando o paladar dessa criança, a gente precisa que ela tenha contato com
o maior número de vitaminas, de minerais possíveis, né? A gente tem a necessidade da suplementação durante a gestação, também vamos falar um pouquinho mais na frente, mas é importante que a gente capriche na qualidade do que a gente está ingerindo, nas cores. Então, quando a gente fala em vitaminas, minerais, na qualidade dos alimentos, a gente tem que, os alimentos, como uma noção, assim, os alimentos das mesmas cores, eles têm predominantemente uma vitamina, um mineral em específico em maior quantidade. Então, por exemplo, os alimentos todos vermelhos, lá o tomate, o morango, a melancia, a beterraba, eles têm um tipo de nutriente em específico ali. Os alimentos laranjas, eles são mais ricos em outros tipos de alimento, né? A própria laranja, abóbora, cenoura, eles são ricos em outros tipos, mamão, né? Em outros tipos de alimento. Os verdes, kiwi, alface, couve, eles são ricos em outras vitaminas, em outros minerais. Então, a gente precisa de uma alimentação colorida. Então, a gente precisa pegar um pouquinho de cada uma das cores, montar um prato realmente bem colorido, ter ingestão de vários tipos de frutas também ao longo do dia, para a gente caprichar nessa qualidade aí da nossa alimentação como regra geral, tá bom? Então, bom, né? Falando aí um pouquinho da base da nossa alimentação realmente, nós devemos ter uma alimentação baseada em comida de verdade e não em alimentos industrializados. Então, uma boa reflexão para a gente fazer é o seguinte, avaliar a nossa compra, tá? Então, a gente avaliar como, quando a gente faz uma compra, né, no supermercado, se mesmo, né, que vocês não estejam, não sei se estão indo, né, no mercado agora ou se pede para entregar, enfim, mas quando chega a sua compra, você consegue comparar se a sua compra ela tem maior quantidade de alimentos de verdade, que são legumes, verduras, frutas, arroz, feijão, enfim, alimentos que vêm realmente da natureza, ou se são alimentos industrializados. São os ultraprocessados, aí os processados, né, os alimentos de pacotinho, né? Então, a gente precisa ter pelo menos um equilíbrio nisso no carrinho ali na hora de comprar, tá? O ideal é que a gente tenha realmente majoritariamente comida de verdade. Então, quando a gente fala assim, né, essa comida de verdade, são os alimentos que a gente consegue provir da natureza. Ah, Gabi, mas o arroz e o feijão, eles vêm da natureza, mas tem um processo ali. Eles têm um processo só de limpeza, né? De limpeza, de preparação para que a gente consiga comer. Eles não são processados. O arroz e o feijão, você compra um pacote de arroz, ali só tem arroz, né? Diferente de quando você compra um pacote de algum industrializado, de um biscoito, por exemplo, que você nem sabe o que tem ali, de tanto trem, né? Então, é muita coisa misturada e ali ele fica sendo um alimento ultraprocessado, então passa por muito processamento. Os alimentos que são naturais, né, ou minimamente processados, que são no caso aí do arroz, do feijão, eles entram na parte de comida de verdade, tá? Então, a gente precisa saber diferenciar isso para a gente acompanhar e enxergar o nosso consumo. Como que a gente está fazendo isso na nossa casa, na parte alimentar, né? Se o que está pesando mais aí no seu carrinho, vale a pena a gente colocar isso, né? Realmente na balança, pensar, refletir um pouquinho sobre isso, porque se a gente compra maior parte de industrializados, obviamente é o que a gente ingere em maior parte na nossa rotina, né? Isso dá para a gente medir muito pela compra, tá? Então fica essa reflexão aí para vocês. Bom, quando a gente fala então da ingestão de líquidos, né, na gestação, falamos um pouquinho sobre as cores, sobre os nutrientes, sobre a qualidade, né, da alimentação. Muito, muito, muito importante a gente falar sobre a hidratação, tá? O que acontece? A nossa principal fonte de ganho de peso na gestação é líquido, tá? Então, por que eu tenho que ganhar então, né, Gabi? Por que a grávida ganha tanto peso? Por que a gente ganha 10, 12, sei lá, 15 quilos, né? Se o bebê vai nascer com 3, uma média. Se o bebê nasce lá 2, 2,5, 3,5, enfim. Uma média com 3 quilos. Por que de acho que eu tenho que ganhar esse tanto de peso, né, a mais? A maior parte é líquido, tá? Então, líquido de aumento do volume sanguíneo, né? Então, se o volume sanguíneo ele aumenta de tamanho justamente por ter que passar sangue lá no cordão, voltar para você, percorrer o seu corpo todo, seu corpo está com uma dimensão ali maior agora, né? Realmente. Então, seu volume sanguíneo ele aumenta.
Líquido extracelular, o que que é isso? É o líquido proveniente de retenção de líquido, de inchaço, né? Edema. A gente vai ficando muito inchada, principalmente lá, né? Depois de 30 semanas. A gente começa a reter mais líquido. Então, você retém muito líquido ali, mais peso, mais peso, mais peso. Por conta também da acúmulo de líquido na placenta, né? Então, líquido amniótico ali é líquido que o bebê fica imerso. Acúmulo de líquido nas mamas também, a gente já tem um aumento de volume nas mamas, né? E ali a gente tem um acúmulo de líquido, tá? Então, esse resultado de todo esse acúmulo de líquido aqui, maior, líquido de mama, líquido no sangue, líquido na placenta, líquido de retenção, é muito líquido que a gente precisa, tá? Então, esses líquidos todos são responsáveis aí por grande parte desse ganho de peso na balança, porque acaba que a gente ganha peso, né, um peso líquido, mas na hora que a gente vai pesar na balança, ele pesa normal, como se fosse gordura, por exemplo, como se fosse uma parte do seu peso, realmente porque né? Então, mas grande parte mesmo é líquido, tá? Então, isso faz com que a gente tenha uma necessidade de ingestão de líquido muito, muito, muito alta. Essa continha eu deixei aqui para vocês, para cada uma calcular a sua necessidade individual, tá? Então, a gente faz 40 ml vezes o seu peso de hoje, tá? Então, quanto mais você ganha peso na gestação, maior a sua necessidade de beber água, tá? Ai, Gabi, mas não aguento tomar tanta água assim, porque senão não saio do banheiro. Essa é uma das cases, né, lá pro final da gestação também. No início acontece, no meio da gestação fica mais tranquilo, no final a gente tem um aumento aí dessa questão de vontade de ir ao banheiro de novo e tudo, por conta da fisiologia mesmo, né? Então o bebê cresce demais, comprime a bexiga ali e a gente fica a bexiga cabendo pouquinho mesmo, pouquinho água que você toma, você tem que ir ao banheiro mais vezes realmente. Porém, essa ingestão de líquido é muito importante, tá? Então, a minha recomendação é que a gente tome bastante água ao longo do dia, e aí o seu corpo vai se adequando a essa necessidade, e você vai ir ao banheiro várias vezes mesmo, e a gente suspende ali a ingestão de água até no máximo 7 da noite, tá? Para você não ficar acordando de madrugada, que aí ninguém gosta, né? Então, para você não acordar tanto de madrugada, ainda assim acaba a gente acordando, né? Mas para você não acordar tanto de madrugada com a necessidade de ir ao banheiro, a gente suspende mais ou menos umas 7 da noite ali. E aí, depois disso, a gente não ingere ou pouca coisa, né? Para não atrapalhar essa questão do sono à noite, tá? Mas essa necessidade de líquido aqui, ela é muito importante, por conta de toda essa necessidade do bebê e por conta das suas necessidades fisiológicas também, tá? Então, o nosso corpo, ele precisa de água para viver, né? A gente já sabe disso. Então, a gente perde água na transpiração, a gente perde água na respiração, a gente precisa de água para as mucosas, para saliva, para narina, né? Para olho. Então, todas as mucosas a gente precisa de água. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma oferta de água baixa, aquém da necessidade da gestação, o corpo fala assim, ó, eu precisava receber aqui, então, 3 litros de água, 4 litros de água, estou chegando só 1,5. O que eu vou fazer? O que eu vou priorizar? E aí ele começa a priorizar os setores, né? O bebê é sempre a prioridade do seu organismo na gestação. Então, para o bebê, primeiro, mandou lá líquido para o bebê, placenta, tarará, fez rodízio ali, né? Não é essa palavra não, mas o fluxo ali do líquido amniótico, da placenta e tal, troca, né? Fez a troca ali do líquido, beleza. E aí, usa o líquido para suas outras funções vitais. Ela precisa de água ali, então, para respirar e tudo. E aí, ele vai setorizando, né? A água, o tantinho que tem ali. E aí, as partes mais superficiais, que não são essenciais, não são vitais para você, né? Acabam ficando sem água, tá? E que partes são essas, né? Principalmente urina começa a ficar muito concentrada, né? Muito amarela. O intestino começa a prender demais, falta de água, por quê? Se para o corpo deixar água na urina e deixar água nas fezes, ele estaria mandando essa água embora, né? E aí ele fala, não
posso mandar essa água embora, porque eu estou recebendo pouco, eu preciso segurar aqui, eu tenho outras coisas, outros lugares para usar essa água, então vou ter que segurar, vou ter que reter. E aí, a urina concentrada, fezes mais ressecadas e ressecamento no organismo como um todo, tá? De lábio, de saliva, pele ressecada, unha, cabelo. Então, ressecamento em mucosas em geral também é falta de hidratação, tá? Então, só focando um pouquinho aqui mesmo, nessa parte dos líquidos, é um ponto muito, muito, muito importante que vocês precisam se atentar, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre os nutrientes, né? Que os nutrientes são importantes, então, na nossa gestação. Vários, né? Mas colocando aqui, chamando a atenção de alguns principais, ômega 3, então o ômega 3 ele é essencial e muito necessária a suplementação durante a gestação, tá? Eu sei que essa parte de suplementação ela é bastante polêmica, porque o que acontece? Cada organismo, cada mulher tem cada pessoa, né? Na verdade, nem só as mulheres, mas cada pessoa tem uma necessidade específica, né? Então, eu posso precisar, minha vitamina D pode estar mais baixa, eu preciso mais de vitamina C, você não bebe você não consome tantos alimentos fontes de cálcio, o seu cálcio está mais baixo que o meu, a sua vitamina D está mais alta que a minha. Ou seja, eu preciso mais de vitamina D, você precisa mais de cálcio. Nossos organismos são diferentes. Então, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua particularidade. O que acontece, como regra geral, do acompanhamento obstétrico do pré-natal os obstetras, eles passam polivitamínicos, né? Prontos, aqueles suplementos comprados prontos, para que você tenha uma quantidade de vitaminas ali a mais. Por quê? Todo mundo sabe, isso é fato, que a nossa necessidade nutricional, ela é aumentada na gestação. Então, você precisa, antes de estar grávida, você precisava de tanto de cálcio, tanto de vitamina D, hoje você precisa desse tanto, mais um tanto. Então, a sua necessidade está mais alta. E como a gente não consegue realmente obter tudo isso da alimentação, é necessária a suplementação, tá? Porém, quando a gente consome, né, esses polivitamínicos prontos, né, vamos supor, a médica passou lá um polivitamínico X, passou para mim e para você, sendo que eu preciso mais de vitamina D e você precisa mais de cálcio. E a gente toma o mesmo polivitamínico que tem a mesma dosagem de ambas as coisas. Então, nesse ponto, o que acontece? Ou ele não vai suprir nem a sua de cálcio, nem a minha de vitamina D, a necessidade, né? Porque a suplementação que tem nesses polivitamínicos, elas são muito pequenas. Então, quando a gente para pensar em concentração realmente dos nutrientes, vamos supor, se você toma, né? Não sei se você já toma o ômega 3, você vai perceber que a gente tem que tomar 2 cápsulas por dia, no final 3, dependendo da concentração, né? Claro, do produto, só de ômega 3, só do ômega 3. E aí, o que acontece? Esses polivitamínicos, geralmente, eles têm o ômega 3, né, e mais tanto de vitamina de A a Z lá, que a gente fala, né, e eles colocam tudo isso, todos esses, e o ômega 3, às vezes, em uma cápsula só, ou 2. Ou seja, para caber essa quantidade de nutriente ali dentro de uma cápsula só, a quantidade que tem daquele nutriente dentro da cápsula, ela é muito pequenininha, muito baixinha. Então, para que ela serve? Ela serve para suprir essa demanda maior ali, que é a sua na gestação. Então, ela é legal a gente tomar, né? Melhor do que a gente não tomar nada, com certeza, esses polivitamínicos prontos. E é por isso que os obstetras passam, né? Mas ela não avalia a sua individualidade. Então, ela não avalia, ela não supre a sua necessidade individual. Então, a sua deficiência de cálcio, possivelmente, como foi o exemplo que a gente citou aqui, não vai suprir. E aí, então, a gente continua a mãe tendo essa deficiência e tudo, e o organismo da mãe não estando em condições nutricionais adequadas, tá? Então, bom, é importante a gente saber isso para a gente entender que cada organismo é único e que nosso corpo tem necessidades específicas diferentes da do outro, e que o mesmo remédio não funciona para todo mundo, tá? Então, O ômega 3, o Gabi, é o óleo de peixe que fala aqui? Isso. Ah, tá. E aí, o que Eu tô acontece? nesse caso aí, eu tomo exatamente um genérico aqui que minha médica mandou, sabe? Eu tô com 36 semanas, então eu devia ter, assim,
Realmente eu devia ter procurado uma nutricionista no começo para poder tomar vitaminas mais individualizadas, vamos dizer assim. Uhum. A única coisa, a parte que ela me passou, que é porque eu estava realmente com uma deficiência, é o ferro, que estava no limite Ótimo. do baixo, sabe? Aí o ferro eu estou tomando. O ferro é Mas desde muito importante. desde o terceiro mês eu estou tomando só essa Feminis e estou tomando Dexfer, que é Uhum. o ferro que O ela ferro. falou que é melhor do que esses Neutrofer, essas coisas, porque parece que a absorção dele é ela explicou lá, não sei se é no intestino, eu sei que tem uma Uhum. diferença, que ele Intestino. é, segundo ela, é muito melhor do que esses ferros normais que a gente vê aí, Neutrofer e tal. Uhum. Aí, Dani, né? Isso. Beleza. É importante, né, quando a gente faz um acompanhamento específico, Dani, o que que a gente faz? Né, no caso, como que eu acompanho? Eu doso tudo lá, vejo tudo no seu sangue, então a gente pede os exames, eu vejo. Aí, tá com deficiência de ferro, então, por exemplo, ou de cálcio. Aí a gente manda manipular um suplemento específico pronto para você, ou a gente dá dosagens maiores realmente do que você precisa, dosagens menores do que você tá legal no seu sangue, a gente só dá para suprir a necessidade realmente da gestação, né? Então, assim, é, você já está na retinha final, né? Então, continua tomando o Feminis, né? Que foi o suplemento que ela te passou. Continua tomando ele, inclusive no pós-parto. Eu vou falar isso mais um pouquinho na frente, porque essa suplementação no pós também, ela é muito importante. E o ferro, ele é muito importante. É um dos que eu ia citar aqui por conta da questão da perda de sangue no parto, né? Então, assim, o... é, o parto normal, a gente perde bastante sangue, na cesárea a gente perde ainda mais. Então, o que acontece? Essa perda de sangue no pós-parto é muito, muito, muito comum. A gente tem uma baixa de ferro muito grande no pós-parto, sabe? Quiçá uma anemia. Em grande maioria dos casos, a gente tem anemia nas lactantes, né? Na mamãe ali pós-parto. O que acontece é que se a lactante, né, se a mamãe que amamenta tem alguma anemia ou alguma deficiência, por exemplo, porque ela teve um sangramento e tudo, né, maior às vezes no parto, muitas vezes a gente não pega essa deficiência depois. Por quê? Não sei se vocês todas são mães de primeira viagem, mas geralmente no pós-parto a gente vai fazer exame lá 6 meses depois do parto, às vezes eu já peguei gestante até com 1 ano depois do parto, meu último exame foi lá na gestação. Então, a gente não consegue pegar isso, porque muitas vezes a gente não dosa. Então, essa suplementação de ferro preventiva, ela é muito, muito bem indicada, assim, também. Aí, é claro que a gente, assim, igual eu falei, né? Cada caso é um caso. No seu caso, como você está tomando ferro desde 3 meses, eu acho que você falou, se não me falha Desde a do memória? quarto. Do O quarto eu quarto. comecei com esse Dexfer. Dexfer. Ótimo. Isso. Antes eu tomava só o ácido fólico. O que ela me orientou? Tomar o DTN-Fol, que eu Uhum. tomei até 12 semanas. Passou de 12 semanas, ela me mandou tomar o Feminis, e como o meu ferro já estava assim, muito no limite do baixo, eu já comecei a tomar o Dexfer, tanto que no último exame que a gente fez melhorou. Uhum. Mas Ótimo. eu lembro, eu sou mãe de terceira viagem, viu, Gabi? Mas a gente está sempre aprendendo, né? Não tem como mesmo, tô aprendendo demais aqui nessas lives, a Cecília sabe, tanto que eu já falei com ela que eu Que estou aprendendo. bom. E assim, de comer mosca de novo, que eu devia ter procurado a nutricionista desde o começo, gente, que eu tô com Mas 40 anos, não sou nenhuma novinha, mas eu devia. Mas não Mas enfim, preocupa eu tô me não, alimentando direitinho também e isso. E tô assim, tomando aqui. vamos, agora que você, né, tem esse conhecimento, porque assim, quando a gente não faz porque a gente não tem o conhecimento antes, né, Aham, aí a gente não tinha conhecimento, então não adianta a gente, né, se culpar com relação a isso, porque você nem sabia, né, às sim, vezes desse universo todo. Então a gente cuida daqui para frente, que você já tem essa exatamente. ciência, fica atenta com essa questão no pós-parto, porque muitas vezes das queixas lá do pós-parto, a gente fica, né, muito fadigado, muito cansado. Às vezes pode ser por conta de alguma deficiência, de alguma anemia, por exemplo, que você estava e você não sabe, e a Sim. gente, né, joga a culpa lá na privação do sono, que é claro, né, também já é muito Ou na desgastante e amamentação, né? tudo. O pessoal costuma falar Exatamente. também. E eu ferro, por exemplo, é um problema constante na minha vida. Eu tenho problema de fixação de ferro mesmo já há um tempo. Eu já fui nutricionista em Entendi. outros momentos
Engraçado que me deu um branco, né, gente? A primeira coisa que eu tinha que ter pensado na gravidez já era ter falado isso com a minha médica. Ainda bem que ela viu meus exames, né? Isso, e que bom, Porque eu assim, continua tomei, suplementando pois direto, o é, ferro até depois do parto, eu te eu sugeriria, sempre assim, a tomei gente... suplemento de ferro, porque assim, sempre tive muita queda de cabelo e tá diretamente associada a isso, né? A minha dermatologista na época também falou. E assim, impressionante como é que assim, meu cabelo parou de cair. É da essência Impressionante. Aí eu nutricional fiquei até mesmo. mais tranquila. Falei, ô, gente, então tá valendo a pena, pelo menos a suplementação de ferro que eu tô fazendo, Isso tá? mesmo. E a gente E fica mais continua... tranquila, que a gente sabe o tanto que é importante para a formação do bebê, Isso. né? E continua tomando lá no pós-parto para aquela queda de cabelo do pós-parto também, É, eu viu? sei que você vai falar sobre isso, mas o ideal é tomar enquanto estiver amamentando, a gente tem que tomar vitamina? Então, não, assim, aí a gente precisa acompanhar os Depende muito dos exames, tá? exames também, né? Tá, O ideal é a gente suplementar, né, durante o parto e o início do pós-parto ali também, sim. e aí E depois, depois, se necessário 3 meses ali no máximo pós-parto, a gente já tem que fazer exame de novo para ver se entendi. precisa, né? Então, Não, isso eu vou fazer, pode ter geralmente o que a gente certeza, faz. viu? Muito bem. Então tá, Ótimo, obrigada. então. Por nada. É, então, bom, pessoal, o ômega 3, muito importante a gente suplementar, né? E ele é um dos que seria ideal a gente suplementar realmente individualizado também por conta da concentração, tá? Então, como eu estava falando, o ômega 3 que tem nos polivitamínicos, a concentração dele costuma ser bem baixinha, assim como de todos os outros. Então, igual o caso que a Dani comentou para a gente. No polivitamínico, ele já tem ferro. No entanto, o ferro dela estava tão baixo que foi necessário suplementar por fora o ferro também, para complementar, para conseguir suprir a deficiência que ela estava, porque o do polivitamínico só a dosagem é muito baixinha, não dá conta, tá? Então, mesma coisa o ômega 3, tá bom? Nesse sentido. A necessidade dele na gestação é muito alta, então a função do ômega 3 no final da gestação ela é muito importante, tanto no final quanto no pós-parto também, e por isso, muito importante, tá? Colina também é um dos muito importantes durante a gestação, tá? E a colina é principalmente encontrada no ovo. Então, o ovo é um dos alimentos muito essenciais na gestação. 6 a 9 ovos semanais, tá? Recomendação de ingestão. É claro que não tem problema se você consome mais do que isso também. Esse seria o mínimo, caso a gente não consuma, é necessário suplementar. Enfim, todos esses nutrientes aqui, eles são muito importantes. O ácido fólico, ele é importante durante toda a gestação, não só no primeiro trimestre, mas aí o que acontece, né, igual a Dani citou, é que a gente toma no primeiro trimestre, depois o obstetra geralmente, né, substitui pelo polivitamínico, que também já tem ácido fólico lá, tá? Então, a gente continua a suplementação dele durante toda a gestação, tá bom? Pessoal, probióticos também muito importante, tá? A gente consumir nesse momento, principalmente no final da gestação. Não vou conseguir falar sobre todos esses nutrientes aqui, mas todos eles são muito importantes. Caso você queira, né, saber um pouco mais sobre algum deles, pode me perguntar também depois, que eu estou à disposição, tá? Mas vamos dar sequência aqui para a gente conseguir falar de tudo. Bom, vamos lá. Quis trazer para vocês sobre as alterações intestinais, gastrointestinais, mais comuns na gestação, né? Então, esse finalzinho aí, a gente sabe que a azia, né, ela pega. E aí, eu trouxe algumas orientações para vocês conseguirem diminuir um pouco esse desconforto, tá? Então, alimentar bastante vezes ao longo do dia. Quem sofre com azia já deve ter percebido, né? Se você fica longos períodos sem se alimentar, azia. Se você come em quantidade demais, como um volume muito alto, azia também. Então, qual que é a nossa tendência, né? Qual que é o ideal? Que a gente faça refeições menores, bem pequenininhas, várias vezes ao longo do dia. Então, eu tenho um paciente que sofria tanto de azia que a gente foi diminuindo, chegou ao final da gestação comendo quase que de 1 hora, volume pequenininho para dar conta de dormir, né? Não precisar dormir sentada, enfim. Então, essa questão da azia, ela é muito complicada nesse final mesmo, porque a barriga cresceu demais, comprime o estômago, né? Lembra que eu comentei da bexiga pequenininha, estômago pequenininho, intestino fica prensado ali, colado na parede aqui, na caixa torácica, né? Não tem espaço, então o bebê vai comprimindo todos os outros órgãos e aí a gente acaba sofrendo um pouquinho, vamos falar um pouquinho de intestino preso também, tá?
Então, evitar, né? Fritura, café, doce, farináceos, alimentos gordurosos, álcool e fumo, né? Não precisava nem falar, porque não é indicado na gestação, mas enfim. Mastigar bem os alimentos, não ingerir líquido durante a refeição. Kiwi, mamão e abacaxi, eles são frutas muito digestivas, tá? Então, elas têm na sua composição enzimas digestivas que ajudam essa digestão a fluir muito bem, tá? Então, ajuda a acelerar um pouco esse processo digestivo e a gente não sofrer tanto com isso, porque acaba que a digestão fica muito lenta justamente por estar tudo muito apertadinho lá, tá? 2 horas de intervalo antes de dormir, principalmente à noite, por conta do desconforto aí também, né? Então, bom, com relação ao intestino, que também é uma das queixas comuns, né? Principalmente nesse final, igual eu falei, porque o intestino, ele precisa de motilidade, né? Então, ele precisa se movimentar para o bolo fecal, para as fezes irem andando, ele tem um comprimento muito grande, então ele precisa para as fezes conseguirem andar ali tudo, sair. Quando ele está pressionado ali, ele não consegue se movimentar muito, e é por isso uma das características aí do intestino prender, né? Nesse final da gestação, tá? Aumentar o consumo de fibras, então, essencial. Dá preferência a mais frutas laxativas, né? Mamão, ameixa, laranja, com bagaço, figo, feijões, vegetais. Ingestão de água, porque fibra sem água, se consumir muita fibra sem água, adianta nada, o intestino continua preso, tá? Então, cereais integrais, muito importante. Atividade física, porque quando a gente movimenta, a gente acaba ajudando essa motilidade ali intestinal, o intestino mexer um pouquinho para conseguir essas fezes ali, o bolo fecal fluir bem, tá? Evitar o consumo de doces em geral, então, porque eles fermentam também, né, o açúcar e tudo. Probióticos e ômega 3 ajudam muito nessa parte intestinal aqui da Quando você diz gestação, tá? probiótico, é Yakult mesmo, ô Gabi? Ou é... Não. Não, né? O que acontece? É a suplementação separada também. Por quê? Ah, tá. Os Yakult, né, no caso aí que você citou, ele tem Aham. essa propaganda de lactobacilos, de probióticos Sim, e tal no igual o produto, tal do né? Activia também que eles falam, né? Exatamente. O que acontece é que esses produtos, eles têm alguns micro-organismos lá, realmente, um pouco de micro-organismos que consegue fazer isso, que consegue Ah, ajudar ali, porém a concentração é muito pequena. Quando a gente vai colocar na balança o Yakult, o tanto de probiótico que ele tem e o tanto de açúcar que ele tem, o açúcar não compensa, sobressai né? assim a milhão, entendeu? Entendi. Então ele acaba não valendo muito a pena. A gente tem algumas sugestões de probióticos prontos e de probióticos para mandar manipular também, né? Que Entendi. é muito importante, porque o nosso intestino, ele é composto por bactérias, né? Então, bactérias ruins e bactérias boas. Todas as pessoas têm esses 2 grupos aqui de bactérias no intestino. O ideal é que a gente fique em equilíbrio entre elas. A gente tenha um pouco de bactéria ruim e um pouco de bactéria boa. O que acontece é que se a gente tem uma alimentação mais rica em farináceos, em açúcares e tudo, esses alimentos são combustíveis das bactérias ruins. Então, se a gente dá mais combustível, elas proliferam mais, elas se reproduzem mais, e aí essa quantidade aqui aumenta. Quando a gente consome mais fibras, vegetais, legumes, verduras, combustível das bactérias boas, elas se proliferam e aumentam, tá? Então, o ideal sempre é a gente ter um equilíbrio entre as duas fontes alimentares. E por que que isso é importante? No final da gestação, quando a gente começa a ter lá a contração de treinamento, lá bem assim, as nossas bactérias intestinais, tanto do nosso intestino quanto vaginais, do trato urinário também, elas sobem e vão colonizar o intestino do bebê, tá? Isso acontece na hora do parto também. Então, os bebês vão nascer com a sua colônia de bactérias do intestino, tá? Então, o que você tem de tanto de bactérias boas quanto de bactérias ruins também vão para o intestino do bebê. E essa colonização é muito importante quando ele já nasce, as gases que o bebê tem lá, depois do nascimento, a composição da microbiota, que chama, que é esse conjunto de bactérias, a composição dessa microbiota do bebê vai influenciar ele lá na frente, entendeu? Então, essa é a importância aí dos probióticos. Ele ajuda, claro, no seu funcionamento intestinal, que foi esse ponto que eu trouxe aqui para você,
mas ele é muito importante nessa parte, então, de equilibrar as suas bactérias intestinais para a gente mandar bactérias boas para o intestino do bebê também, tá bom? Bom, então, muito, muito, muito importante a gente falar sobre essa técnica de remolho do feijão. Não sei se vocês já conhecem, né? Mas o que acontece? Essa técnica, ela é importante para quê? Para aliviar o nosso desconforto, então, nosso desconforto de gases e de intestino preso também, porque o feijão, assim como o grupo das leguminosas, né? Lentilha, ervilha, soja, grão de bico, eles têm essa propriedade maior de dar gases, tá, né, gente? Então, de ser mais indigesto. Então, muitas pessoas têm sensibilidade. Ah, quando eu como feijão, fico muito indigesta, tenho gases, tarará. Todos esses grãos também, tá? Então, o que acontece? Na gestação, às vezes, a gente fica mais sensível nesse sentido, e principalmente na amamentação, tá? E aí, eu já tô passando aqui essa parte do remolho para vocês, como tanto importante para a gestação, quanto para lactação também, para amamentação, que eu não quero nenhuma mamãe aqui cortando feijão da alimentação durante a amamentação, não, tá? Então, quando a gente faz essa técnica de remolho, a gente consegue diminuir de 80% a 90% os desconfortos, tá? Então, a gente consegue melhorar a digestibilidade que a gente tem desses grãos. Eles ficam mais fáceis de digerir, dando menos desconforto para a gente, tá? O que consiste, né, essa técnica? Ela consiste em, a gente coloca os grãos de molho antes do cozimento, tá? Então, você abre o pacotinho lá de feijão, coloca numa vasilha e coloca os grãos, o tanto que você for cozinhar, enche de água, pelo menos 3 dedos de água acima do nível dos grãos, tá? E aí, colocou ali esse feijão de molho, de pelo menos 12 horas, você vai deixar ele ali. Então, vai cozinhar o feijão amanhã na hora do almoço? Coloca ele agora à noite de molho, coloca com água. E aí, você vai perceber que com o tempo, essa água, ela vai formando espuma. Essa espuminha, igual tá nessa foto, essa foto fui eu que tirei do feijão que eu coloquei de molho. Então, ele vai formando essas espumas na superfície da água, formando essas espumas. E aí, o ideal é que a gente troque essa água pelo menos 3 vezes durante essas 12 horas aí que a gente deixou de molho, tá? Por quê? Essa espuma aí é o que dá gás na gente. Aí a gente vai lá, joga essa água fora, escorre, joga essa água fora, coloca uma nova água, deixa de molho ali mais um tempo. Vai subir mais espuma, vai formar mais espuma em cima. Você vai lá, joga de novo, descarta a água, joga fora, enche de água de novo, tá? E na hora de cozinhar, a mesma coisa. Vai jogar fora, cozinhar com uma nova água, tá? Isso melhora muito a digestibilidade, melhora a absorção do ferro, por exemplo, dos nutrientes do feijão, também a gente consegue absorver de uma forma melhor. E também diminui o tempo de cozimento, tá? Então, esse período que a gente deixa ele de molho, ele vai inchando, você percebe que o grão vai inchando, e aí a gente consegue cozinhar ele com metade do tempo que a gente cozinharia, né? Se a gente não tivesse deixado de molho, mais um ponto positivo aí para a gente economizar um pouquinho de gás, né? Então, importante fazer isso, pode fazer para toda a família, não precisa ser uma particularidade agora da gestação, tem algum prejuízo para outras pessoas que forem comer? Não. Então, igual eu falei, eu não estou grávida e eu faço isso na minha rotina. É importante que a gente faça porque melhora todos esses pontos aí que eu comentei com vocês, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a preparação, né, para esse momento do parto, como a gente já está aí mesmo em retinha final, né? A gente precisa da suplementação, né, que a gente já conversou um pouquinho, suplementação individualizada, então, por quê? Por exemplo, na última consulta que eu faço com as minhas pacientes, lá de 34, 35 semanas, a gente suplementa para ela conseguir suplementar esse finalzinho do parto, continua tomando no pós-parto para suprir esse intervalo aí de tempo, que é muito importante a nutrição e a suplementação, a sua composição nutricional nesse período. O consumo de tâmaras também ele é indicado. A partir da 36ª semana, a sugestão é de 6 tâmaras por dia, tá? O que ajuda, né, esse consumo de tâmaras aí? Ele ajuda a mulher a acelerar o trabalho de parto, a acelerar a dilatação, tá? Do colo do útero. Então, a gente acelera um pouco esse processo, o parto fica sendo um pouco mais rápido e aí a gente diminui também a dor, tá? Ela ajuda na liberação aí, nessa função da ocitocina, tá? No trabalho de parto.
Então, esses 6 tâmaras diárias, a gente já tem estudos comprovando essa quantidade, tá? Uma frutinha desidratada, né? Se alguém não conhece, e ela é bastante doce. Então, 6 tâmaras por dia, algumas mamães acham muito, e aí a gente tem algumas sugestões aqui de consumo, tá? Você pode comer ela pura ao longo do dia, então, de manhã eu como 2, de tarde eu como 2, de noite eu como 2, para não comer as 6 de uma vez. Você pode comer ela picada com iogurte, com fruta, então jogou lá no meio, e aí a gente consegue comer também com uma facilidade maior. Tâmara com morango, tá? Então, esses dias até postei no Instagram, equilibra bem os sabores, porque o açúcar, ela é bem doce, e o morango é uma fruta mais azedinha, né? Então fica bom. Você pode colocar com pasta de castanha, pasta de amendoim também, que se equilibra normal. É isso que eu ia falar, eu faço com pasta de amendoim, fica gostoso, equilibra, né, o doce, porque ela é doce pra caramba, né? Quem tem dificuldade de comer coisa doce, é sofrido. Eu zero E dificuldades para comer coisa doce, amo. Aqui, eu então ia vai te ser fácil. perguntar até, Gabi, se no meu caso eu vou ter uma cesariana mesmo, porque meus partos anteriores foram, então minha médica mesmo me orientou e falou que se eu quisesse ter parto normal dessa vez, eu tinha que ter me preparado desde o comecinho, sabe? Fazendo fisioterapia pélvica e tal. Então, assim, eu meio que desisti. Não vi que não teria muito jeito. Eu posso comer a tâmara ou é complicado aí, nesse caso aí, de Você pode comer, não tem problema nenhum, assim. não ter problema? Não tem problema nenhum, tá? Ela vai te ajudar nessa função da ocitocina mesmo, porque ela funciona como um hormônio natural, assim a gente fala, sabe? Então ela ajuda nesse Entendi. processo da função da ocitocina no seu organismo mesmo, sabe? Então a ocitocina é importante para vários pontos, né? No trabalho de parto, para a parte da amamentação também. Entendi. Então você pode consumir ainda assim, tá bom? Caprichar na hidratação, então, para diminuir a retenção de líquidos. Então, falamos já um pouquinho também que nesse final a gente fica muito inchada, né? E vai, semana a semana, o inchaço vai aumentando. A gente tem a falsa ideia de que... Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui, peraí. A gente tem essa falsa ideia de que se a gente beber bastante água, a gente vai ficar mais inchada, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas tô bebendo tanta água, eu já tô toda inchada, se eu tomar tanta água, vai explodir. Então, por quê? Quanto mais água a gente bebe, a gente consegue fazer mais com que a água circule no nosso organismo, tá? Então, a gente ajuda a aliviar isso, a gente consegue diminuir a retenção se a gente capricha na hidratação e aumenta essa ingestão, beleza? Então, muito importante caprichar na hidratação, tá? A Isabela colocou que comeu as 6 tâmaras a partir da 36ª. Entrou em trabalho de parto com 38 e 5 dias. Coisa boa, viu, Isabela? Muito, muito, muito bom. Ela ajuda mesmo, então vale a pena esse esforço aí para ajudar, né, no trabalho de parto. E aí, então, a hidratação, né, como estávamos falando, montar a sua marmita para o trabalho de parto, tá? O que você comerá neste dia. Bom, então aí a gente falando um pouquinho, né, dessa parte aqui da marmitinha mesmo, de você levar, porque é importante a gente ter isso em mente e a gente conseguir levar alguns alimentos que a gente quiser consumir nesse momento, porque a alimentação, né, como eu falei, ela é importante durante todo o processo na gestação, na vida, né, enfim. E, obviamente, no trabalho de parto não seria diferente, né? Então, a alimentação, o que a gente come nesse período, também influencia em como será o nosso trabalho de parto em questão. Então, o que acontece? A gente prioriza alimentos saudáveis, né? Alimentos de alimentos legais, vocês podem montar mesmo na marmitinha, uma lancheirinha, levar para a maternidade, tá? Isso é muito indicado, inclusive. Ao mesmo passo que alimentos ricos em açúcar, né? Farináceos, farinha branca, né? Que é pães, bolo, polvilho, biscoito de polvilho, pão de queijo. Esses alimentos mais ricos em farinhas brancas e em açúcar,
fritura, né? Então, enfim, todos esses alimentos, eles vão no sentido com do barro, não ajudam a gente nesse sentido, tá? E acabam que são os lanches mais frequentes das maternidades, né? Então, por isso, a indicação da gente levar o nosso próprio lanche, tá? Para que você consiga comer alimentos de qualidade que vão te ajudar nesse período, né? Precisam ser alimentos mais leves e que vão te nutrir, te dar força para você conseguir, né? Principalmente aí se o trabalho de parto se estender um pouquinho mais. Então, água de coco, né? E aí, lembrei aqui de uma coisa que a Dani perguntou, né? Que ela vai ter uma cesárea e tudo. É importante, sim, também comer as tâmaras. Por quê, Dani? Porque é importante que você também entre em trabalho de parto, mesmo na cesárea, tá? Então, Isso que que eu você ia entre, falar. não é, no trabalho de parto efetivo. Na hora eu não lembrei de falar, veio na minha cabeça Isso que eu agora. ia falar. Inclusive, eu até cheguei a perguntar isso para minha médica, e assim, os médicos hoje em dia, infelizmente, né, gente, sabe que o parto normal dá mais trabalho, né, para eles, né, que para a mulher nem se fala, mas para eles também, porque eles têm que ficar meio que à disposição. Então, infelizmente, tem-se essa cultura de agendar o parto. Então, assim, eles já querem meio que agendar, até porque isso já libera a agenda deles, já programa a vida deles. Eu entendo o lado dos médicos, mas o meu desejo era realmente que minha filha escolhesse o dia de vir ao mundo, mesmo que seja uma cesárea. Então, assim, eu até queria, sim, entrar em trabalho de parto para poder ir. Tanto que a gente já conversou com a minha médica, falou, não, a gente pode deixar pré-agendado, mas se acontecer alguma coisa, bolsa estourar e tudo, é só você corre para maternidade e já me liga. Então, assim, eu gostaria muito mais que fosse dessa forma. É muito importante, viu, para o desenvolvimento do bebê mesmo, até para a amamentação, né? Ele está pronto para nascer, ele sabe a hora. Então, esse consumo, até para aquela parte do intestino, como eu falei, as bactérias, elas sobem para colonizar, ali, isso tudo acontece no período que você está já em trabalho de parto, sabe? Que começam as contrações, é onde tudo, o seu organismo todo, ele muda para favorecer aquele momento. Então, é muita coisa que acontece, né? Falando bem resumidinho aqui, mas são muitos processos que acontecem nesse momento e que quando a gente faz uma cesárea agendada sem entrar efetivamente em trabalho de parto, a gente acaba perdendo o time ideal ali que a criança ditaria para a gente, né? Porque na verdade não é a gente que escolhe, né? É ela, no caso a sua filha. E por isso é importante que a gente, né, tente, na medida do possível, é claro, mas respeitar esse tempo da sua filha também, né? Então, daí também a importância das tâmaras, né? Voltando aqui um pouquinho, que eu me lembrei desse fato. Então, bom, água de coco, né? É legal a gente congelar, então já deixa uns cubinhos, congela em forminha de gelo mesmo. E aí, na hora, você coloca tudo numa garrafinha, por exemplo, tô indo para a maternidade agora. Coloca os cubinhos tudo na garrafinha, ele vai descongelando ao longo do tempo para você conseguir tomar e ela ainda estar gelada, tá? Sanduíche natural também é uma boa opção, porque é um alimento nutritivo, né? Que vai te dar sustância ali também, para não ser só lanchinho, porque principalmente para quem for trabalho de parto, parto normal, né? Mesmo. Pode demorar bastante. Então, a gente precisa de alimentos também que sustentem nesse sentido. Castanha, lasca de coco, amêndoas, todas as oleaginosas ali, né? É legal a gente às vezes fazer um mixinho, porque também são coisas que não pesam demais o estômago, para não te atrapalhar nesse momento também. E aí elas te ajudam ainda assim na saciedade, ainda assim na parte energética, né? Fruta, em geral, chips, né, de batata doce, de inhame, dos legumes realmente desidratados, bolinhos, muffins, salgados, cookies, o que você conseguir fazer de forma prévia, né, caseira, e deixar prontinho também. Então, assim, muitas vezes nesse finalzinho da gestação, a gente, né, às vezes já tirou licença, já está mais em casa, arrumou a bolsinha da maternidade, faz, por exemplo, uma receita de bolo, assa em forminha de cupcake, deixa lá guardadinho, você pode congelar também, né? Se a gente ainda achar que vai demorar bastante o trabalho de parto, congela, e aí no dia você só tira e tudo, porque a gente precisa ter
essas boas opções para a gente não ser pega desprevenido, tá? Frutas desidratadas, então uva passas, ameixa seca, damasco, a própria tâmara, tá? E suco natural de laranja. Eu coloquei de laranja específico porque ele é uma fruta cítrica que ajuda também e porque ele tem uma boa fonte de energia ali, né? Então a gente consegue tomar e ele vai te dar também um gásinho ali, uma energia que é importante no trabalho de parto, né? Então, preparo para a amamentação, então, né? A gente, como que a gente se prepara, né, para a amamentação? Ganho de peso adequado na gestação, muito importante, porque se às vezes a gente fica muito preocupado, como eu falei, quero ganhar pouco peso, pouco peso, pouco peso, tanto existe uma recomendação de ganho de peso, né, para cada mulher, isso também é individual, não existe aquela regra de, eu tenho que ganhar 1 quilo por mês, né, durante toda a gestação, cada mulher tem uma recomendação de ganho de peso e é uma faixa de adequação. Então, não é o ideal que essa faixa, que a gente ganhe nem aquém dessa recomendação de ganho de peso e nem além, tá? Ambos os casos trazem prejuízo. Então, por que a gente precisa ganhar esse peso adequado? Se a gente ganha pouco demais, por exemplo, no pós-parto, às vezes a mulher perde peso muito rápido, porque todo aquele ganho de peso que eu falei com você de líquido amniótico, líquido da placenta, líquido de retenção de líquido, né, de inchaço, líquido do seu volume sanguíneo, tudo isso depois do parto você perde. Então, você perde o peso do bebê, aí perde todos esses líquidos, aí você perde o peso, né, o peso que você engordou na gestação, a gente perde, às vezes, ali, primeiro mês, tem gestante que perde, tem mulher, né, que perde nos primeiros 15 dias. Se a gente não ganhou o peso adequado, a gente começa a perder muito peso na amamentação, muito peso. E aí a mulher, fica uma varetinha lá, porque a amamentação realmente suga, né, em parte, né, em quesito nutricional aqui, e a gente precisa repor para conseguir suprir toda essa demanda, né. Preparação de refeições congeladas para o pós-parto imediato. Então, é uma outra dica para a gente fazer agora no final da gestação. Porque quando a gente saiu da maternidade, chegando em casa, não está acostumada ainda com a rotina do bebê, aquela, né, confusão de bebê sem horário e tal. Muitas vezes, se você não tiver rede de apoio ali, né, uma pessoa que possa cozinhar para você, você vai ficar comendo o quê? Aqueles industrializados que a gente viu lá no começo, né? Então, é coisa de pacotinho mesmo, vai ficar beliscando o dia todo, porque você não consegue parar, principalmente se você estiver sozinho com a criança, para fazer um almoço inteiro, para fazer uma refeição inteira. Então, essa alimentação, principalmente no pós-parto imediato, a gente precisa de planejamento, tá? Então, a gente precisa preparar agora previamente. Faz as marmitinhas lá, arroz, feijão, carne, legume, congela. Faz marmitinha de sopa de legumes, congela. Deixa preparado isso antes, que assim, tenho certeza, depois do parto você vai me agradecer, falar, nossa, ainda bem que ela falou para eu congelar, que se eu não tivesse isso congelado agora, eu ia estar perdida. Então, façam isso agora de preparação também para o parto, tá? Suplementação adequada, já falamos da importância aí do pós-parto, a rede de apoio também, né? É importante a gente ter esse preparo, né, para a amamentação e informação, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui toda semana aí com a Cecília também, se informando para esse momento que é mais do que importante, né, na vida de vocês dois, de você e do bebê, né? Então, pessoal, é isso. Passamos alguns minutos aqui. Peço desculpas. Está aqui o meu contato, né? A minha rede social e também o meu celular. Então, assim, caso vocês tenham qualquer dúvida com relação a todas essas partes que a gente conversou aqui, né? Ou outra questão mais particular também, enfim, estou à disposição sempre que for necessário aí para vocês, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida também, só me falar. Gabi, foi excelente. Muita informação rica. Olha meu papagaio de pirata hoje. Fofinho, gente. Não, hoje eu falei com ele que hoje eu ia assistir aula, e aí ele falou, você vai ficar aí ele achou que tá liberado. Então, ele tá aqui meu papagaio de pirata hoje. E eu acho que eu
eu vou brincar com você. Vem cá, dar tchau para todo mundo. Foi muito rico o que você trouxe. Eu falo que de todas as informações, acho que para a gente poder pegar realmente, principalmente esse finalzinho do que você falou aí, de tudo, né? De dicas mesmo, para a gente poder trazer o chá de marmita, deixar essas marmitinhas prontas. Essa da dica da maternidade foi maravilhosa, né? De deixar ali a malinha da... Não tinha pensado nisso, e eu acho que foi muito rica. Então, acho que só informação preciosa mesmo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito as meninas aí, né? As grávidas e quem já ganhou o bebê também. Eu falo que a Gabi, se deixar, tem conteúdo para trazer para vocês aqui até também, tá? Eu falei com a trazer Cecília, em outra oportunidade, tá, gente? Vocês não brigam comigo, não, porque eu sei que vocês ainda têm dúvida em relação à alimentação. Eu vou fazer outro convite para muito ela, assunto, na agenda né? dela. Eu falei com a Cecília, falei, nossa, eu tenho que me segurar para conseguir fazer em 1 hora, porque senão é tanto assunto que a gente vai, desenrolando quando vê, né? Mas é isso, estou à disposição, viu, bom. Cecília? Obrigada de novo, viu, pelo convite. Mamãe, estou à disposição aí sempre que vocês precisarem, viu? Prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigada, Acompanhe viu? lá pelas redes sociais também, sempre tem bastante dica lá, o que precisar, estou à disposição. Eu vou te seguir lá, para pegar umas dicas, viu? Porque eu já estou nos 45 do segundo tempo, mas nunca é tarde, né, gente? Isso Vamos mesmo, ver. nunca é tarde. Vou tentar aplicar Isso algumas mesmo. coisas aí do que você falou. Adorei também, viu? Foi Muito bem. muito proveitoso. Obrigada. Que bom, a Amanda falou que foi muito bom também, fico feliz, meninas. Obrigada pela recepção aí, por ficar aqui comigo, né? Até 6h10. Eu vou deixar a live salva, daqui a pouco eu mando para vocês lá no grupo. E, Gabi, se você puder, eu acho que talvez compartilhar isso, salvar essa apresentação sua, tipo um PDFzinho, que aí eu compartilho com as meninas lá, porque tem muita informação, muita coisa rica que você colocou no seu eu ia te pedir isso, Cecília. Beleza, irmã. Porque lá tem as informações, eu nem anotei, eu não estava trabalhando até agora há pouco, aí seria bom mesmo se você disponibilizasse, que lá tem informação boa, até os contatos da Gabi, né, para a gente pegar lá. Aí eu compartilho com as meninas lá no grupo. Combinado, então, eu mando sim. Obrigada, beijo, gente. Boa noite Beijo, e até semana que vem. Beijo, tchau. Beijo. Boa noite.